Irmãos, irmãs presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz, de muita harmonia, de muita alegria. É um momento único, especial para nós, um momento de uma conversa onde nós falaremos do Evangelho e a psicologia. Sabemos que o Evangelho de Jesus é o maior conceito de liberdade de expressão, é o maior psicoterapeuta, Jesus. Todos os ensinamentos, todos os estudos da psique são baseados em Jesus. Os estudos psicológicos, acolado com o Evangelho de Jesus, é a base do bem viver. Então, é importante que nós entendamos que nós temos uma psique e ela tem que ser trabalhada, ela tem que ter uma estrutura de informação e formação. O diálogo entre a doutrina espírita e o Evangelho deve representar para nós a liberdade ou a libertação espiritual, porque todos nós estamos presos na ignorância do saber, estamos presos a um passado, muitas vezes no presente, vivendo e convivendo aflições, ansiedades, sem a necessidade, por falta de conhecimento. Muitas vezes nós erramos, vivemos uma existência toda de tristeza, melancolia, por não nos conhecermos, ou melhor, não investirmos em nós mesmos. O Evangelho, ele nos convida para que nós façamos um mergulho dentro de nós. E esse mergulho dentro de nós é o conhecer-se. Eu adiantei um pouco aqui. Adiantei muito. Desculpa. Então, nós precisamos fazer um mergulho para dentro de nós. Este mergulho para dentro de nós é o autoconhecer-se. Nós entendemos que a doutrina espírita nos oferece o Evangelho de Jesus vivenciado, revivido na sua essência, não na letra, mas em espírito. Estudar o Evangelho de Jesus é estudar estudando-se. E nós não fazemos isto, é um investimento em nós. Porque o Evangelho nos convida a todos para que nós façamos esse autoconhecimento, mas com mais seriedade em nossa própria causa. Nós não temos investido em nossa própria causa como recomendou Jesus, dizendo que nós busquemos os tesouros que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Sobretudo, nesse autoconhecimento para nós espíritas ou espiritualistas, em especial para nós que nos envolvemos com o estado de reforma íntima. A reforma íntima, ela é necessária em todos os aspectos da nossa vida. Se você não faz uma mudança, uma reforma, numa situação qualquer, em todos os aspectos, a sua vida nunca centraliza no bem. Então, o Evangelho de Jesus, especial para nós espíritas, é um convite para esta reforma, para essa mudança que nós precisamos fazer, porque todos nós que aqui estamos
nós viemos aqui porque nós queremos algo que não estamos conseguindo encontrar. Temos algum conflito, algum problema, alguma ansiedade. Veja bem o que predomina hoje em nós: a ansiedade. Quantos mil pensamentos nós temos por minuto? Quando você vai ler, a leitura nós pouco fazemos. Quando você começa a ler, você tem que abaixar, diminuir o seu sentido, porque o nosso cérebro físico, ele é muito lento, e quando você vai ler, você tem que abaixar. E quando você faz leitura, você começa, além de adquirir informações, você começa a matar a ansiedade. É como se você pegasse um liquidificador 220 e ligasse em 110. Ele vira lento, devagar. Assim é o nosso cérebro físico. Mas quando nós estamos pensando, pensamos muito rápido. Mas quando vamos ler, lemos lentamente, porque o nosso cérebro não acompanha como nós pensamos. E esse é um dos maiores exercícios para vencer ansiedade, situações, depressão. Mas bons livros, bons romances, livros da doutrina espírita, que são a base, que são a estrutura, a coluna. Então nós precisamos buscar a nossa renovação pessoal, e para que a nossa renovação espiritual seja feita, nós não podemos fazer e nem utilizar de uma fala ingênua, sem base. Nós precisamos fazer uma leitura com consciência, precisamos debruçar-se sobre os estudos de que tanto necessitamos. E quando nós começamos a estudar, é como se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa na mente humana, na área da psicologia, em especial na nossa própria mente. Nós precisamos fazer esse retorno, essa avaliação, senão nós não vamos conseguir. O Evangelho de Jesus não deve ser letra morta, deve ser algo constante em nossas vidas. Então, se nós examinarmos o nosso ser, se nós examinarmos o ser humano, sobretudo no seu subconsciente, nós vamos observar que a sua psique se encontra um tanto desarmonizado. E a doutrina espírita vem apontar para nós caminhos para a construção da nossa psique, para essa nova, esse novo ser que nós precisamos nos transformar. E nós vamos entender por que estamos falando isso. A doutrina espírita, ela vai amontando, ela vai mostrando para nós, apontando para nós caminhos para sairmos de situações, porque nenhum de nós aqui, com certeza, nós somos felizes. Nós temos momentos de alegria. Felicidade é muito raro, quando sentimos são reflexo, mas alegria nós temos bastante, momentos de alegria. A felicidade ainda não mora em nós, mas podemos buscá-la quando nós passamos e aprendemos a servir. E nós não servimos ninguém. Nós precisamos aprender a servir na casa espírita. Mas antes de aprender a servir na casa espírita, nós precisamos aprender a servir em casa. Servir a esposa, servir o esposo, os filhos, os pais mais velhos. Como é que nós fazemos? Se nós não temos essa modificação, se nós não temos esta reforma, mas eu vou passar por isso, e você não foi criança? Seus pais não tiveram que direcionar seus primeiros passos? Não ficaram noites e noites sem dormir?
fazendo a vigilância quando nós estávamos doentes. E agora que eles estão velhos, está difícil lidar, ele está doente, ela está doente, ele está velho, ele é incapaz. Meu Deus, que ingratidão é esta? Pensemos. Meus filhos não vêm me ver. Por que não vêm ver? Muitas vezes a boa formação e a boa educação, porque os bons pais são aqueles que ficam invisíveis para os filhos, mas não pode ser ausente na vida dos filhos, e os filhos não podem ausentar os pais da vida deles. Se nós não aprendemos a servir em casa, como vamos aprender a servir numa casa espírita? Que hipocrisia é esta de nossa parte, se porventura agirmos assim? Então o espírita precisa de todas as formas refletir sobre a psique humana, em especial a sua, para que ele venha entender o que significa o inverso da vida humana. Qual é o inverso da vida humana? O materialismo. É o inverso da vida espiritual. E nós temos observado que o materialismo vem alastrando-se de maneira assustadora. Nós precisamos dos valores imediatos para a nossa subsistência, mas nós temos visto que nós estamos sendo dominados pelo materialismo, e ela está invadindo nós assustadoramente. Com ele, nós vamos nos tornando uma pessoa com tendências, como uma prática de uma enfermidade grave. É assim que nós ficamos. O materialismo, de uma certa maneira, ela é reducionista. Ela reduz-nos a nada. Ela faz com que a criatura se identifique com o seu periférico, com a sua periferia interior. Todos nós temos a nossa periferia. Sabe o que é a periferia? Os maus hábitos, os maus costumes, os nossos vícios. Se houver alguém dormir, eu vou sortear um retorno à vida espiritual. Tem alguém? Estou de olho. E é número 25. Então, ele faz com que a criatura, ela vá se identificar com o seu periférico, com a sua periferia. Todos nós temos. O que é essa periferia? São o ciúme, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Tudo isto é periferia dentro de nós. Mas como fazemos com isto? Vamos chegar lá. O que não diz respeito ao que viemos fazer aqui? O que é que nós viemos fazer aqui? Se agora nós conhecemos que temos uma grande periferia dentro de nós, nós nos identificamos então com o materialismo, ou não nos identificamos? Somos materialistas ou não? Somos, nos identificamos com isto. Mas não se preocupe, porque identificamos com o corpo e não com a alma. Você precisa olhar a alma. E quando nós falamos o meu espírito, o meu corpo, o meu espírito, o meu ser, nós nos referimos muitas vezes ao corpo, esquecemos de referir-se à alma. E aí nós nos materializamos e adentramos cada vez mais. Estamos sincronizados com o nosso exterior, que vai refletir no nosso interior.
O que deveria ser o contrário. Nos identificamos com o exterior, a vida material, orgânica, o materialismo, que vem tomando conta de nós, e isso vem a ter reflexo no nosso interior, que ela se dá depois em quê? Em perturbações, medos. Nós somos assim como um imã. Então vejamos quem somos no nosso interior, e veja o que você está atraindo, e cabe a cada um de nós modificarmos, porque os espíritos da casa vai fazer por nós tudo o que nós não conseguimos ainda, mas não vai mover uma palha naquilo que nós devemos fazer e podemos. Não esperemos milagres dos benfeitores espirituais naquilo que nós podemos fazer. Então, mas as forças que nós atraímos, como um imã que somos, são as forças internas que nós temos. Quais são as forças internas que vocês têm? Eu tenho, nós temos. Avalie, pense, qual é a força que me domina? Amor, ódio, rancor, melindre, mágoa, ressentimento. O que é? A periferia dentro de nós. Então essas forças atraem para nós aquilo que somos. Se você se identifica então com o seu corpo, se você, ser pensante, espírito, se identifica com o seu corpo, sinto muito em dizer, vocês estão mortos. Mortos. Por que mortos? Porque tudo que os nossos olhos da carne podem ver, ou está morto, ou está morrendo. É muito simples. Já olharam no espelho? Pega uma foto de um ano atrás, 2, e veja que nós estamos morrendo. Nós quem? A carne, o físico, o revestimento da alma, que nos foi concedido para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento da nossa alma. Nós não viemos ao planeta Terra para comer, beber, vestir-se. Estamos morrendo. Não há nada no mundo e nada de forma ou das formas que permaneça. Nada. Até o minério, ela se desfaz com o tempo. O Senhor me mandou de volta. Então tudo caminha para um processo de renovação. E a carne é o veículo que transporta a alma para esse processo de renovação. E nós queremos fazer o que com isso? Nós desviamos tudo, de tudo que seja essência espiritual. Nos desviamos. E nos identificamos com tudo que é periférico. Nos identificamos com tudo que é periferia. Deu para entender o que é a periferia em nós? Nós nos identificamos com isto. Temos raiva, rancor. Se alguém fecha nós no trânsito, se alguém não espera nós, para nós entrarmos no elevador, percebe que nós somos emoções em desarmonia, e tudo isso é periferia, periférico em nós. Então nós nos identificamos com tudo que é material, identificamos com tudo que vai morrer, mas nós temos medo de morrer. Não temos. Então nós experimentamos uma profunda sensação de medo, às vezes de orgulho, de egoísmo, de ciúme, de apego,
de comando. Tudo isso nos conduz ao nosso ego, o nosso ego interior. Tudo isso diz respeito àqueles elementos necessários em nós presentes. O ego é importante em nós? É. Mas como? Eu estou falando que é periférico. É periférico, mas é necessário ainda. O ego é um instrumento necessário para que o homem aprenda a lidar com o presente que ele está vivendo, com as coisas que ele está vivendo. Mas ele tem que saber que é periférico, que é periferia, e ele vai ter que eliminar. E se não fosse essa intermediação do ego, como nós lidaríamos com o presente? Como lidaríamos se nós não somos ainda seres totalmente espiritualizados? Se nós só estamos começando? Todo ego é marcado de uma profunda carência. Eu vinha vindo para cá, olhei assim o céu bonito, muito bonito o entardecer, e eu vejo assim aquele fundão, aquele sítio, aquelas casas antigas. Acreditem, meus irmãos, começou a me dar uma tristeza em mim, sabendo que eu vou ter que retornar à vida espiritual, e eu não quero. Percebe como eu estou ainda preso no materialismo? Embora eu estude a doutrina espírita, eu ainda estou preso. Mas não adianta ter medo, vou ter que voltar. E aí a necessidade que muitas vezes nós temos de ser visto, apreciado, elogiado. Quantos de nós, muitas vezes trabalhadores da casa espírita, servidores, funcionários da espiritualidade, queremos ser visto, apreciado, elogiado? Quantos de nós é o nosso ego que nós temos que eliminar imediatamente? Essa é a primeira. Então, quando nos identificamos com o nosso ego, é um caos em nossas vidas. Precisamos fazer mudanças imediatas, e não é possível se nós não estivermos com o Cristo, com o Evangelho, estudando o Evangelho, estudando-se. Há quem diga que a mediunidade causa sofrimento. A mediunidade não causa sofrimento algum. O que causa sofrimento no ser é as dívidas desse espírito encarnado. A mediunidade é só uma ferramenta de alívio, e nós não entendemos isso. Então, tudo parece estar no fim, e aí de repente vem um desespero em nós, se alastra, afeta nosso relacionamento conjugal, pior, afeta nossos relacionamentos no meio espírita, nosso ego. Meu Deus, por quê? Às vezes eu fico pensando, por que você não tem que se apagar para Jesus aparecer? Então precisamos aprender a nos conhecer, não ter medo de nos conhecer, não ter medo do que você é. Eu já contei uma história aqui, vou contar de novo, porque alguns não estavam, daquela mulher, para que a gente vá já terminando, aquela mulher que ela era muito bonita, jovem, criada na sociedade, muito educada, uma mulher extremamente respeitável na cidade que ela morava. Só que à noite, quando ela dormia, no seu desdobramento, ela se via nos bordéis da vida, e aquilo deixava ela muito nervosa, preocupada, porque ela não queria isto. E ela ganhou coragem e foi conversar um dia com um amigo, num atendimento fraterno na casa espírita, e foi constatado que em alguma das suas existências passadas, ela foi mulheres da vida, que vendia o sexo, porque é a profissão mais antiga do mundo.
E ela começou a trabalhar, ela perdeu o medo de enfrentar aquela deficiência. Em 2 anos, ela já se via reunido com os benfeitores espirituais nos estudos, no seu desdobramento. Foi a mais dura batalha que ela enfrentou nos seus 2 anos. Assim somos conosco. Então os Espíritos dizem: quer conhecer-se, observe a sua linguagem, como você faz, aqueles pensamentos, aqueles atos que vêm sem você pensar, e você vai se conhecer. Aqueles conteúdos da nossa personalidade, que muitas vezes vêm sem que nós tenhamos consciência. Temos isto? É o nosso passado, é o pano de fundo que reaparece instintivamente. É o nosso interior. Então, para que nós encerremos essa parte, lidamos com pessoas, lidamos conosco. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E uma frase para reflexão: todos nós temos as nossas estrelas luminosas dentro de nós, mas às vezes eu tenho também os demônios dentro de mim, e eu temo que eles desapareçam, porque se os demônios, no seu sentido figurativo, me deixarem, eu tenho medo que os anjos também alcem voos. Percebe que tudo ao seu tempo, devagar, eliminando, conscientizando. Aí, quem comanda quem? Na sua própria causa. Então, às vezes, nós estamos aí precisando fazer modificações. Então, ter uma periferia, conhecer-se quem você é,